Vamos iniciar então, gente, a nossa revisão de hoje do módulo de processadores de textos. Deixa eu inverter aqui a tela para vocês poderem enxergar. Certo? E vamos lá abrir. Começando aí pelo Word. Vamos lá. Iniciando aqui, assim que você abre o programa, né, assim que você abre o Microsoft Word, logo na tela inicial, você tem a possibilidade de escolher e trabalhar baseado em modelos, tá? Baseado, né? A gente pode trabalhar baseado em modelos. Então nós temos aqui na tela inicial pesquisas sobre possíveis modelos, né? Possíveis templates para que se possa escolher, né, dentro da sua necessidade o que você quer trabalhar, tá bom? Então você vai clicar, um exemplo, eu quero aqui educação. Cliquei no tema educação, ele vai carregar todos os layouts que tem com esse tema, tá? Então aqui ele tem folhetos, tem pequenos jornais, né, que é o que a gente chama de boletim, né, aquele geralmente tem muito no ônibus, né, no transporte coletivo, tem aqueles jornaizinhos, né, que informam algumas situações. Então você tem aqui alguns modelos, né, alguns templates de diversos itens que vocês podem estar utilizando. Uma outra coisa também é você digitar o que você quer pesquisar aqui, né? Você pode digitar, eu quero fazer um cartão de visita. Então você pode digitar aqui, cartão de visita. Ah, você quer criar um jornal, então você coloca aqui. Você quer criar um folheto, então você pode pôr aqui, né? E você pode escolher esse modelinho para fazer. Então o Microsoft Word ele é uma ferramenta bem ampla, tá? Que ele ajuda a gente a fazer muita coisa mesmo. Às vezes você gasta dinheiro pagando para a gráfica fazer, você mesmo pode fazer através do Word, utilizando modelos, tá bom? E aí você só vai pagar para a gráfica para poder imprimir, né, num papel bonito, colorido, né, de alta qualidade. Então você tem aqui os itens, pesquisas, modelos prontos que você pode escolher, pode localizar e trabalhar com eles, tá bom? Uma coisa interessante é que ele trabalha, né, o Word ele também trabalha interligado com outro programa chamado Publisher, tá? Que é um programinha que é mais voltado, né? Mais voltado para a criação de identidades visuais. Então, não está, né, no nosso cronograma, mas você pode trabalhar, conhecer, fuçar no Publish. O Publish ele é muito fácil de mexer. Ele lembra muito um pouquinho, ele é uma mesclagem do PowerPoint, né, com o Word. Então, vai uma dica aí secundária para você trabalhar, né, com o Publish aí também. Então, vamos iniciar aqui um documento em branco. Já sabemos que existem modelos, tá bom? Já sabemos que existem modelos. Primeira regra, gente. Primeira regrinha básica. Antes de qualquer formatação, sempre digite seu texto antes. Tá? Sempre digite seu texto antes, indiferente de quantas páginas ele tenha. Primeira coisa que devemos fazer é digitar o texto. Tá bom? Então, primeira coisinha, digita todo o seu textinho lá, bonitinho. Certo? Após você ter o seu texto digitado, né? Após você ter o seu texto digitado, aí sim, a partir daí é que a gente vai aplicar as formatações devidas aí, tá? A partir daí é que a gente vai trabalhar com as formatações devidas.
Então eu tenho o meu texto, tá? Após a digitação do texto, pergunto para vocês, senhores e senhoritas, o que a gente deve se preocupar, né, na formatação? Que tipo de item, né? Quais são os itens que devemos nos preocupar na formatação? O que a gente tem que se preocupar depois do texto estar digitado? Boa, Amanda. Alinhamentos e parágrafos. Fonte, tamanho. Cabeçalho e rodapé. Perfeito. Tá? Mas antes de tudo isso, a gente precisa lembrar o que é esse documento. Porque se ele for, por exemplo, um relatório, ele vai ter um tipo de formatação. Se ele for uma ata, ele vai ter um outro tipo de formatação. Então a gente precisa entender, primeiramente, o que é o documento. Ele é um trabalho que eu vou ter que formatar dentro das normas da ABNT, né? Ele é um documento interno da empresa, o que é? Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso, mas a gente precisa se preocupar antes com o tipo de documento. Se for um relatório, eu tenho que lembrar de utilizar um papel timbrado. Caso a empresa não tenha, eu preciso criar esse papel para emitir o documento. Tá bom? Então, é importante a gente citar isso. Se for um trabalho, né, um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de conclusão de módulo, a gente tem outras coisas que vamos se preocupar, tá? Então aqui no caso, eu tenho um documento com 15 páginas, então vamos, né, dizer que aqui vai ser um trabalho de escola, né, um trabalho de colégio. Então aí a gente precisa se preocupar com algumas normativas, tá? Então vamos lá. Eu falei, mas não pedi para vocês normas da ABNT2, tá? Eu não pedi para vocês pesquisarem isso daqui, ó. Tá? Normas da ABNT. Na verdade, isso daqui ele é muito importante quando você for fazer os trabalhos, né? Os TCCs da vida aí, né? Trabalhos de conclusão de curso. Logicamente que isso daqui é somente um trecho, é somente um pedaço da normativa da ABNT, tá? Então eu vou pegar esse trecho, eu vou pegar esse pedaço aqui da normativa para a gente colocar em prática lá, que é o que? Tipo de papel. Então a gente vai ter que utilizar o papel A4, tá? Então aqui lá no Word, a gente vai lá em Layout, certo? Vamos aqui na guia Layout e vamos aqui na opção Configuração de página. Vamos lá então. Beleza. Primeiramente, papel retrato e papel A4. Então, papel A4, como é padrão, ele já está aqui. Próximo item que eu vou fazer aqui, vou trabalhar com a configuração de margens. Qual que é a configuração de margens que ele me dá aqui? Ele me dá aqui que eu tenho que ter a margem direita de 2 centímetros. Então, margem direita de 2 centímetros. Margem direita e margem inferior, margem direita e margem inferior de 2 centímetros. E margem esquerda e margem superior de 3 centímetros. Então, ele já está aqui, né, configurado. 2, 2, 3, 3. Próximo item. Fonte. Times New Roman, como eu sempre falo. Tamanho 12. Então, aqui eu já configurei o papel. Agora, aqui vamos configurar o documento. Tamanho 12 e fonte Arial. Beleza. Tá bom? Próximo item. Espaçamento e parágrafo. Ó.
espaçamento entre linhas de 1,5. Então, espaçamentos, eu venho aqui na opção parágrafo, lá na guia página inicial, opção parágrafo, tá bom? Então, aí a gente vai colocar aqui espaçamento entre linhas de 1,5. Tá? Uma outra coisa aqui é o alinhamento justificado. Alinhamento justificado, tá bom? Tirar uns enters a mais aqui que tem no documento, né? Então, como é muito detalhe, às vezes a gente não lembra, né, de cabeça. Então, a gente tem aí, né, você pode comprar um manual, né, de normas da ABNT em qualquer livraria ou pode pesquisar na Google mesmo, né, esse formato aí. Então, aqui eu tenho o normativo aí, tá? Então, configuração inicial feita. Depois que a gente fez isso, eu vou fazer, né, vou inserir aqui algumas quebras. Então, eu vou inserir aqui uma quebra, vou inserir 2 quebras, tá? Por quê? Como é um exemplo de um trabalho, a gente vai fazer aqui a capa, né? Opa! Fazer a capa e depois da capa vou fazer o sumário, tá? Vou explicar o sumário de novo, porque tem uma galera que está vindo aí para fazer essas atividades, né? A última atividade que eu passei para vocês, e eu percebi que o pessoal ainda ficou com um pouco de dúvida no sumário, tá? No sumário e também na mala direta. Então são 2 itens que eu vou explicar para vocês também. Então o que é o sumário? O sumário também é conhecido como índice, né? Tá? Então o que a gente precisa antes de tudo para criar o índice, criar o sumário? A gente precisa colocar os títulos, tá? Tanto títulos quanto subtítulos. Então aqui eu vou escrever tudo maiúsculo. Título 1, título 1, vou copiar esse título aqui, vou colocar um outro título aqui, título 2, colocar um outro aqui, título 3, colocar um outro aqui, título 4 e título 5. Tá bom? Então eu tenho aqui os títulos, né? 5, 4, 3, o 2 e 1. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é os títulos, tá? Depois que a gente trabalhou com os títulos, nós precisamos aí vir aqui, né, na opção referência e precisamos marcar aqui, né, criar uma marcação do nosso texto para que o assistente de sumário possa nos ajudar. Então, quando você vai adicionar a marcação do seu texto, você tem os níveis. Então, nível 1 é para título, nível 2 é para um subtítulo. E o nível 3 também é para um subtítulo, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com nível 1 porque eu não tenho subtítulos, eu só tenho títulos criados. Tá? Então, eu vou marcar todos os meus títulos com o nível 1. Então, a gente vai lá,
e marca com nível 1. Tá? Vamos marcar aqui os nossos títulos com nível 1. Tá? Marquei aqui. Logicamente que meu trabalho aqui tem 25 páginas, né? Mas só para a gente poder entender. Depois que você colocou a marcação, depois que você trabalhou aqui a marcação, a gente vai clicar nessa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta sumário. Tá bom? Ferramenta sumário. Então vamos clicar aqui em sumário. E aí você vai poder clicar aqui na primeira opção mesmo, tá? Até porque depois você pode formatar. Então clica aqui na primeira opção. Automaticamente ele já vai nos dar aqui o título, né? E já vai nos dar aqui a numeração de página de cada um deles. Então o sumário ele sempre vai ser a última coisa que você for fazer. Caso você tenha feito e tenha acrescentado algum tópico, né? Você levou o trabalho para correção, né? E o professor falou que precisava mudar uma coisa no trabalho, tá? Mudar uma coisinha no trabalho, não tem problema. Você acrescenta lá o que tem que mudar, adiciona o nível, certo? Aí a gente vem aqui para o sumário, né? E temos a opção aqui de atualizar o sumário. Então você vai utilizar, né, a opção, vai clicar aqui em atualizar sumário e vai escolher a opção atualizar o índice inteiro. Tá bom? Ok. Aí aquele parágrafo, naquela página a mais que você criou, ele aparece aqui pra gente. Tá bom? Feito isso, a gente não pode esquecer que a gente precisa identificar as páginas, né? A gente precisa colocar deu branco. Numeração de página no rodapé, tá bom? Então a gente precisa trabalhar com o cabeçalho e rodapé, certo? Bom, para a gente poder trabalhar com o cabeçalho e rodapé, a gente pode dar 2 cliques aqui no final da página, tá? Dá 2 cliques aqui no final da página, ele já vai exibir o rodapé. E aí você pode colocar, caso necessite, uma data, né? Ou o número de página, que é o que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o número de página. Então você vai poder escolher aqui algumas formatações de número, tá bom? Então você vai escolher um númerozinho bacana e vai pôr, tá? E aí ele vai te dar aqui o rodapé, ó, página 2, página 3, página 4, tá vendo? Ele vai te dar a numeração aqui, que é a mesma numeração que vai bater aqui no sumário, certo? Mesma numeração que bate aqui no sumário, tá bom? E aí a capa, você vai criar também a capa. A capa também, ela tem a normativa lá, né? Da ABNT, caso seja um trabalho, certo? Bom, tudo bem até aí, gente? Esse daqui foi aquela configuração, né? Chave, né? Padrão aí do documento. Caso esse documento ele vá ser encadernado, é importante eu citar isso, tá? Caso você vai encadernar esse documento, não esqueça de colocar a medianiz, tá? O que é a medianiz? A medianiz é aquele espaço que a gente vai dar a mais no documento para que, quando se faça a furação, para a gente colocar a espiral, né? Que é essa furaçãozinha aqui, ó, né? A gente tem uma furaçãozinha na apostila, tá? Para que se coloque essa espiral, tá bom? Então é importante colocar
a medianiza aí, né? Quando você for encadernar, beleza? Importantíssimo essa orientação aí. Bom, uma outra coisa que nós vimos foi a mala direta, tá? Importante citar que a mala direta ela é composta por dois documentos, tá? Dois arquivos. Nós temos aqui propriamente o documento, tá? Então, documento. Então, eu vou colocar aqui convite, tá? Então, venho por meio desta convidar Vossa Senhoria para a prova de conclusão do módulo que será ministrada no dia 31, né? Deu branco, dia 31 de 8 de 2020. Aguardo sua participação. Assinado Ricardo Nascimento da Silva, coordenador. Tá bom? Então aqui eu tenho um documento. Eu criei aqui um convite, certo? E esse convite ele tem que ser personalizado, tá? Então, ao senhor ou senhora beleza? Então essa tem que ser personalizado. Então isso daqui aqui, para ser mais específico, eu vou fazer aparecer o nome, tá? Aparecer o nome aí da galera da turma, tá bom? Então, primeiramente, criou o documento está criado. Aí, a gente precisa ir aqui em correspondências. Em correspondências, a gente vai trabalhar aqui com a parte de mala direta. Sendo que eu também tenho a opção de etiquetas e envelopes aqui, tá? Que o procedimento ele é o mesmo. A única coisa que vai mudar é que se é uma etiqueta ou se é um envelope. Então, a gente vai utilizar aqui a opção do assistente, que é mais prático. Assistente, ele vai nos dar aqui uma barra lateral, aonde você vai escolher o que você quer, tá? Então, uma carta. Após você ter escolhido uma carta, você vai clicar aqui e escolher a parte do documento, tá bom? Vamos usar o documento atual, que é o documento que eu usei aqui, que eu criei, ou que eu abri o arquivo. E vamos aqui criar uma lista, certo? Então, criar uma lista. Ele vai me dar aqui um assistente, aonde eu vou editar, eu vou personalizar aqui as colunas, tá bom? O que eu preciso aqui, no caso, para esse convite? Aqui ele me dá um monte de coisa, né? Eu vou deixar só o nome, é o que eu preciso, tá? O que eu preciso é somente o nome. Então você pode excluir, caso você não queira excluir, é só não usar os outros itens. Mas então você tem aqui, eu vou excluir para ficar um pouco mais limpo, tá? E aí eu vou cadastrar a galera, né? Vou cadastrar aqui a galera.
Abílio, Rian, nova entrada, Aline Araújo, nova entrada, Amanda Cecília, nova entrada, Amanda Martins, tá? Ana Beatriz, Ana Caroline, André Silva. Vou cadastrar mais um aqui só. Bárbara Neves. Tá? Então você vai criar a lista de todo mundo. Colocou os convidados, né? Você colocou o nome dos convidados aqui. Vamos apertar o OK. Vai pedir para você salvar, né? Então vamos colocar aqui revisão. Nessa próxima janela, você vai selecionar o nome das pessoas que você quer pôr ali no convite ou não. Vamos apertar OK. Beleza. Depois que você criou o banco de dados, a gente precisa ver se ele está selecionado aqui, tá vendo? O meu banco de dados ele está ativo aqui, ó. Revisão. E aí eu vou para a próxima etapa, tá? A próxima etapa é eu inserir o item. O que eu quero que apareça aqui, ó? O que eu quero que apareça aqui? Aqui eu quero que apareça o nome, tá? Então eu vou escolher o item que eu quero pôr. Então, vamos escolher o item. Qual é o item que eu tenho na mala direta? O nome. Então, eu vou inserir esse item. Tá vendo? Aí ele vai ficar aqui bonitinho. Ele vai ficar assim meio diferente, né? Porque isso daqui é o campo da mala direta. Depois que você fez isso, você tem aqui na parte de correspondência, você tem esse cara aqui de visualizar resultado. Quando você clicar em visualizar resultado, ele vai aparecer o nome da pessoa que você cadastrou. E se você for avançando aqui, ó, nessa setinha, ele vai mudar o nome, ó. Percebam que ele vai mudar o nome, ó. Eu estou no número 2, mudou para Aline. Número 3, Amanda, a Martins, a Ana, a Caroline, o André. Então ele vai mudando, Bárbara, tá? Ele vai mudando aqui. Se você tiver 1000 itens, vai ficar 1000 itens aqui, tá? E aí quando você for para a próxima etapa, tá? Visualizar carta. Você tem aqui a parte de conclusão, que aí é quando você vai imprimir. E quando você for imprimir, todas as 8 cartas, 20 cartas, 1000 cartas, 1000 convites, né? Indiferente do documento que seja, ele vai ser impresso. Ele vai ser impresso com o nome de todo mundo. Então, a mala direta ele tem a finalidade de facilitar isso. Então você cria um banco de dados, cadastra tudo ali naquele banco de dados. Depois você só cria o documento e aí só vai mudar as informações que você quer que altere ali. Tudo bem? Tá? Esse daí foi a mala direta, gente. Alguma dúvida aí, gente? Querem perguntar alguma coisa aí? Não? Então vamos lá para o próximo item. Opa. Vamos lá para dar uma sequência. Parte de formatação para vocês é tranquilo, né? A gente tem aqui
os trabalhos, né, as informações paralelas aí, que é a gente trabalhar com imagem, gráficos, né, e por aí vai. O que é uma tabela? A tabela, ele é um conjunto de linhas e colunas que vamos utilizar para guardar ou colocar alguma informação. Então, nas tabelas, a gente pode colocar fotos, a gente pode colocar números, pode colocar textos. Ela vai armazenar, ela vai ajudar a gente a organizar esses dados. Quando você coloca a tabela, ele nos dá duas guias aí, né, que é a guia Designer e a guia Layout, para a gente poder trabalhar com a formatação. O Designer vai ser a aparência, cor, tamanho, estilo, tá? E o Layout vai ser a formatação, caso você queira formatar alguma coisa na tabela, como por exemplo, mesclar células, é por aqui. Então, aqui na tabela a gente pode colocar lá, né, colocar aqui, tabela de notas. E aí eu posso colocar aqui o nome e nota 1, nota 2 e nota 3, certo? Então aí você vai preencher a tabela e aqui a gente tem toda a parte da formatação dessa tabela, alinhamentos, tamanhos, a direção do texto, tá bom? Se você quer pôr margens dentro da célula, o que a célula é, gente? A célula é esse gominho aqui, ó. Esse quadradinho, esse retângulo aqui, ele é uma célula, tá bom? Então, caso você queira trabalhar com isso. Aqui, a gente também tem a possibilidade de trabalhar com os Smart Arts. O que é um Smart Art, né? Smart Art nada mais é do que uma galeria onde a gente encontra diagramas, organogramas, né? Para poder trabalhar. Então você tem aqui as ferramentas, né, os recursos gráficos para você trabalhar com diagramas e organogramas. Então, por exemplo, eu quero criar um organograma, quero trabalhar com organograma relacionado à hierarquia. Então você tem a possibilidade de escolher aqui e você colocar esse organograma aqui. Então aí aqui dentro você vai preencher com as informações. Presidente, né? Gerente, super é a abreviação de supervisor, tá, gente? Só pra constar. Então a gente tem aqui, caso você queira inserir novas formas, você clica onde você quer inserir e aí você vem aqui nas abas formatar e designer, né? Na aba designer você tem toda a questão de cor, né? Tamanho, formato, e você também tem aqui para adicionar formas. Então caso você queira colocar uma forma, você pode colocar aqui sem problema nenhum. Auxiliar, tá vendo? Então você pode adicionar formas subsequentes na hierarquia aí, tá? Além do Smart Art, a gente pode trabalhar com gráficos aqui, né? Galera que fez planilhas, a galera que já fez apresentações gráficas, mexeu bastante com gráficos. Então a gente tem aqui gráficos. Então ele vai trabalhar junto com uma planilha do Excel. Ele vai vincular aqui uma planilha do Excel, aonde a gente vai poder colocar lá os nomes, né? Abílio, Aline, Amanda, Ana. Aí você vai poder colocar lá nota 1, nota 2, nota 3. Você vai colocar as notas e ele vai alterar ali, tá bom? Caso você
queira fazer cálculos, você vai poder usar aqui o conhecimento que você tem em planilhas e fazer os cálculos que você deseja. Tá vendo? E aí, digitou aqui a tabela, né, as informações da tabela. Você pode fechar a tabela aqui. E aí a gente tem toda a parte do layout do gráfico aqui, tá? Pode formatar esse gráfico, escolher, né, a melhor formatação que você gostaria de colocar no seu gráfico, tá? Pode alterar o layout dele também. Você tem aqui alguns layouts, ó. Tá vendo? Então você tem a possibilidade de brincar com isso. Não gostou desse gráfico? Você pode alterar o tipo de gráfico. Tá bom? Pode escolher um outro gráfico para colocar. Certo? Então a gente tem aqui todas essas ferramentas aqui que podem ser trabalhadas também. Além de trabalhar com as imagens, né, que a gente pode colocar lá. Imagens online e as autoformas, para você poder fazer um cartaz ou algo do gênero. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma perguntinha? Querem perguntar algo, gente? Vocês estão vivos aí? Não, de não tão vivos ou de não tem dúvida? Tá tranquilo? Então beleza, gente. Deixa eu só ver aqui que eu acho que... Ah, tá faltando o Rafael. Tava esquecendo de colocar a presença pro Rafael. Certinho. Tá, vamos lá. Vocês gostariam de ver alguma coisa em especial aqui no Word, gente? Gostariam de ver alguma coisinha aí em especial? Tá. Bom, vamos lá. Já que vocês não estão perguntando, vamos aqui para um outro item, então. Eu tenho aqui os Word Arts, né? Que são galerias aí, e tem as caixas de textos também que a gente pode utilizar dentro do texto. O Word Art, você pode utilizar ele para você criar capas. Capas ou textos diferenciados, tá? Então você pode criar textos diferenciados. O que vai interferir aqui nessas capas, né? Esses textos diferenciados aqui, esses textos artísticos? Na verdade, ele vai te dar um estilo diferenciado. Só que não adianta nada a gente fazer aqui, né? Colocar sombra, colocar reflexo, né? Fazer uma coisa show de bola, se você não tiver uma impressora também legal para que isso seja impresso, né? Você imprimindo colorido, né? Aí agora, se você for fazer de qualquer jeito, aí não adianta muito, né? Imprimir numa impressora, né? Perdão. Aí não vai ficar muito legal. Então você pode... É importante, né? Você ver lá o tipo de impressora para você imprimir
e ficar uma coisa bacana, uma coisa visual legal. Então a gente tem aqui os word arts para que se possa, né, utilizar, né? Você possa utilizar, possa brincar aí na criação de uma capa do seu trabalho ou algo do gênero, tá? Então nós temos o word art. Esse word art você tem toda uma formatação para ele, toda uma formatação, layouts, tá bom? Pode trabalhar aí na vertical, na horizontal. Tá? Então você pode brincar aqui bem tranquilo com o word art aqui, certo? Deixa eu ver se passou alguma coisa batido aqui pra gente. Temos a aba revisão, gente, para você poder até mesmo fazer a verificação ortográfica, tá? Do que você digitou. Então na aba revisão você vai verificar a ortografia e gramática de tudo que você digitou. Isso não substitui a leitura, até porque como existe dentro do programa um corretor, né? Existe um dicionário dentro dele. Isso não substitui a nossa leitura na hora da revisão, certo? Para que não tenha nenhum problema na hora que você for imprimir o seu trabalho. E mesmo assim, olhando, lendo, utilizando aqui a parte de revisão, às vezes a gente acaba esquecendo alguns detalhezinhos aí. E aqui na aba exibição, tá? Na aba exibição, a gente tem aqui alguns modos de visualização, tá? Então, modo leitura, layout de impressão, que é o que a gente usa. Modo leitura é como se você fosse ler um livro digital, né? Você vai ter a visualização do seu trabalho igual um livro digital. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Ele mudou a visualização. Eu tenho aqui uma setinha para poder avançar. E conforme eu for avançando, ele vai me dar o texto para poder estar lendo. Tá vendo? Eu vou avançando, ele vai me dando o texto para poder ler. Esse layout aqui, layout de web, a gente tem a visualização de como se fosse uma página da internet. Então aqui, por incrível que pareça, gente, você consegue criar um site usando o Word. Um site da internet usando o Word. Então aqui, ó, layout da web. Ele vai me dar essa visualização. E através disso, eu vou trabalhar com algo que a gente já viu, que são as caixas de texto. Aonde essa caixa de texto eu vou poder trabalhar com as informações que eu quero pôr no meu site. Então, por exemplo, eu quero pôr um word art aqui. Coloquei o word art dentro da caixa de texto aqui. Eita. Espera aí que deu uma bugada aqui. Site turma. Vou inserir de novo aqui uma outra caixa de texto.
Eita, nós que não tá mudando o layout. Uma outra caixa de texto. Posso criar aqui, né, as áreas que eu vou colocar o texto. Texto ou imagens, tá bom? Depende do que você for fazer. Posso criar áreas aqui. E aí aqui a gente vai trabalhar com conteúdo. Então quero pôr uma foto. Ali tem uma foto, aqui tem o texto. Então, você pode criar um site. Depois que você criou o conteúdo do seu site, né? Criou o conteúdo do seu site, qual que é o segredo para isso daqui realmente ser um site? É a hora de você salvar. Arquivo, salvar como. Salvar aqui na área de trabalho. Tá vendo a extensão do arquivo? Essa extensão se você quiser converter ele para PDF ou algum outro formato, você tem tudo aqui. Ó, tá vendo? PDF. Só que, por exemplo, eu quero criar uma página da internet. Então eu tenho aqui, ó, HTML, página da internet. Então você pode criar um site pelo Word, sem muitos. Você não precisa ter um computador potente, tá? Não precisa ter muita coisa, não. Site turma. Então aqui você vai pôr o nome do arquivo, index, salvar. Então esse documento aqui, quando eu fechar ele e for abrir ele, ele vai abrir em um site. Ele abriu aqui na internet. Tá vendo? Ficou meio desconfigurado, porque precisa arrumar algumas coisinhas, mas isso daqui é uma página. Certo? Tranquilo aí, gente? Então até site a gente consegue criar por ele. Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida aí de mais alguma coisa, gente? Tudo bem claro? Não esqueçam, tá, gente, que a gente, para formatação, orientação, a gente também tem a régua aqui, tá? A régua a gente usa para colocar alinhamento no texto, colocar as tabulações, tá? Então a gente tem a régua aqui que a gente não pode, eu não posso esquecer de falar para vocês que orientação de texto e tabulações colocamos por aqui. A reguinha, que é essa reguinha aqui, ó, para a gente poder trabalhar com orientação do texto, mexendo aqui nessa parte, ou nessa parte aqui também você pode fazer, além de fazer lá no parágrafo, tá? Na opção parágrafo, também dá para você aplicar esses recuos aí, certo? Mas é isso então, gente. Acho que eu toquei nos pontos principais aí e funcionais para vocês, porque de resto é bem tranquilo para todos aí, tá bom? Então se preparem para a prova aí que vai ter na segunda-feira.